Olá a todos, essa é a gravação da nossa revisão, para a disciplina de Fisioterapia, Ortopedia e Traumatologia 2 do Centro Universitário de São José do Rio Preto, UNIRP. Iniciamos a nossa aula falando sobre entorses e luxações, que é a base da ortopedia, no caso da traumatologia, ok? A traumatologia, ela é descrita como o ramo da medicina que lida com o tratamento de feridas, lesões e deficiências graves a fim de restaurar a boa saúde e ou a vida útil do doente. O trauma, ele pode ser classificado de diversas maneiras. Comumente e de forma bastante generalista, a gente pode caracterizar como contundente, penetrante os principais tipos de traumas. Existem diversos traumas, como quedas, colisões, espancamentos, lesões por esmagamentos, penetração de objetos sob o tecido epitelial, e exemplos de traumas que causam ferimentos, como traumas com arma de fogo, arma branca. As entorses e as luxações, elas entram nessa categoria de trauma por se tratarem de alterações que podem serem acometidas tanto por traumas diretos, as chamadas contusões, como os traumas indiretos, em que você tem uma falha dos componentes ao redor da articulação e que podem muitas vezes ter prejuízos graves durante a mobilidade ou a movimentação ativa desses indivíduos. O entorse em si, ele é uma descrição do fator lesional e não uma descrição da lesão em si. Ele é provocado por um movimento que ultrapassa a amplitude de movimento normal das articulações, que pode ocorrer em uma ou mais direções. Normalmente ele ocorre lesões ligamentares e o entorse em si significa pressionar para fora, onde ocorre uma lesão da articulação, na qual algumas fibras de tecido ligamentar e até tendinosas que sustentam essa articulação podem sofrer rupturas totais ou parciais, porém a continuidade desses tecidos ligamentares dentro da sua porcentagem continua em grande quantidade ou intacta, sem que haja deslocamento, sem que a articulação saia uma do lugar do seu componente intrínseco, ou seja uma estrutura óssea não sai do lugar. Bom, a definição do entorse, ela também pode ser descrita como um trauma provocado pela movimentação abrupta de uma articulação, além da capacidade normal que ela pode suportar. E isso vai produzir estiramentos e rupturas de alguns ligamentos que estabilizam essa articulação. A figura aqui representa a articulação do tornozelo, com grande demonstração sobre um entorse de inversão, em que demonstra, possíveis lesões ou estiramentos dos ligamentos talofibular ou talofibular anterior, o ligamento talofibular superior e o ligamento fíbulo-calcâneo ou talofibular posterior, em que podem sofrer pequenas rupturas ou distensões dessas estruturas. Quando ocorre um entorse, normalmente há uma distensão dos ligamentos, mas não há o deslocamento completo dos ossos, eles mantêm uma congruência dentro da articulação. Quando não há essa congruência, a lesão tem um outro nome, chamada assim de luxação. Portanto, observa-se que no entorse nós temos a manutenção da congruência articular e lesão dos tecidos moles periarticulares. Quando ocorre uma lesão de forma mais grave, em que existem rupturas de mais de 50%, desses tecidos ligamentares e ou rupturas completas, pode-se ocorrer uma instabilidade não formacional dessa articulação, em que nós podemos ter uma perda da estabilidade da articulação e acompanhar isso, o aumento da gravidade com a evolução de uma entorse para uma luxação, ok? Aqui nós temos um mecanismo lesivo do entorse produzido por um atleta.
em que vocês observam uma entorse em inversão após uma desaceleração, em que esse indivíduo pisa, né, com a borda lateral do pé, sofrendo assim lesão desses ligamentos fíbulo-calcâneo, talo fibular anterior e superior. O entorse manifesta-se com dor à movimentação e principalmente ao toque, de uma forma generalizada, quando de forma aguda, sendo essa dor mais pontual em casos de maior cronicidade ou quando vai cronificando. Normalmente, nos casos agudos, observa-se um edema associado à alteração da coloração da pele, iniciando com uma tonalidade avermelhada e após isso uma presença de equimose, porque existem pequenas rupturas de vasos sanguíneos associada a uma descoloração da pele e incapacidade de utilizar a articulação, ou seja, uma perda funcional significativa. Lembrando que dor, calor, rubor, edema e perda de função são característicos da inflamação aguda, ou seja, sinais flogísticos. Muitas vezes, em estado de cronificação, alguns desses sinais podem estar reduzidos. O que normalmente observa-se na prática clínica é um edema residual subagudo, mas de difícil drenagem, a perda da função completa da articulação, né? E muitas vezes uma sensação de instabilidade e a dor permanecem. Existem vários fatores que aumentam o risco de um indivíduo sofrer uma entorse. Tanto os fatores intrínsecos, internos, fatores esses que são modificáveis, e os fatores extrínsecos, externos, talvez não modificáveis. Como fator extrínseco e que nós não podemos modificar, nós temos os esportes, as atividades de vida diária e profissionais que são praticadas ou executadas por esse indivíduo. Se você pensar em atividades profissionais e que o indivíduo precisa permanecer andando ou deslocando-se de um local para o outro, muito provavelmente, sob terrenos irregulares, existe um fator, né, que é o fator externo, um terreno não planificado, ou presença de buracos que podem facilitar o, entre aspas, pisar em falso e sofrer esse deslocamento, uma inversão, uma eversão, uma flexão plantar exagerada, né? Alguns esportes também, quando praticados em quadra, pelo ato de escorregar, facilitam isso, né, de você pisar em falso ou, entre aspas, né, desse deslocamento muito grande em inversão, eversão, dorsiflexão ou flexão plantar ou quedas, principalmente após práticas de atividades em que você salta, pula e que podem ocorrer esse tipo de lesão. Lembrando que esses são fatores não modificáveis e que precisaria de uma intervenção no meio, né? Reformas, pistas ou outras atividades que favoreceriam esse indivíduo a sua prática esportiva ou de trabalho. Dos fatores intrínsecos ou modificáveis destacam-se a limitação da amplitude de movimento, a ADM reduzida, principalmente na dorsiflexão do tornozelo, diminuição em comparação com um lado, significa uma maior probabilidade para um entorse. A propriocepção reduzida, essa capacidade sensório-motora limitada, também é um fator de facilitação, e as deficiências de equilíbrio, em especial no apoio unipodal. E aí a gente já discutiu diversas vezes em sala de aula diversas patologias que podem facilitar essas. Vou citar aqui uma das que eu mais cito, que são as polineuropatias. Tanto a polineuropatia diabética, como os quadros de polineuropatia diversos, como Hansenítica, entre outros, que podem facilitar essa diminuição da capacidade sensório-motora e uma limitação pela amplitude de movimento. Outras deficiências de equilíbrio, como após lesões, né, entorses, quedas, fraturas, podem facilitar a presença desse tipo de lesão, ocasionando uma entorse ou até microlesões de tecidos ligamentares por pequenos entorses ou pequenos deslocamentos da articulação.
Fala-se muito da questão da obesidade como fator preditivo para diversas lesões. Quando nós falamos das lesões de cápsula articular, eu falei bastante para vocês que a cartilagem articular ela pode sofrer danos pelo excesso de peso ou pela obesidade não controlada. Lembrando que a obesidade ela favorece em demasia a presença de processos inflamatórios em estado de cronificação, ou seja, ela facilita quadros inflamatórios crônicos a permanecerem localizados ali, naquela estrutura lesada. Para os entorses de tornozelo, lesões ligamentares e tendinosas também podem ser facilitadas pelo excesso de peso, ou seja, pela obesidade. Porém, quando observa-se indivíduos em estado nutricional baixo ou um índice de massa corpórea baixo, também nós temos um fator de risco associado a isso, ocasionado pela chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular e que pode fazer com que as estruturas musculares não respondam durante uma pisada em que você não tem um terreno plano, facilitando que os componentes de estabilização dinâmica não sejam capazes de suportar o movimento da articulação. Então, nota-se que as mulheres têm maior risco em relação aos homens, principalmente pelas alterações hormonais que elas sofrem mensalmente e que ocasionam alterações dos tecidos ligamentares e tecidos tendinosos. E apesar de entorses prévias, né? Já torci várias vezes o tornozelo, teretetê, piso em falso. Existe na literatura uma controvérsia sobre esse tipo de fator. Se ele é ou não modificável e se ele pode ou não ocasionar alguma lesão posterior. Você observa as duas coisas na prática clínica, tanto indivíduos que vêm relatando muitas vezes entorses prévios, mas que não ocasionaram lesões, eu piso em falso, espero passar a dor, continue andando e tá tudo bem, como indivíduos que não têm esse tipo de relato, fui pisar no buraco, torci o tornozelo, ou, né, torci o tornozelo e não consegui andar mais. Não existe uma relação de confiabilidade clínica para descrever isso. Mas existem esses dois fatores e durante a avaliação é extremamente importante que questione o seu paciente. Você sempre pisava em falso? Né? Mas é a primeira vez que você torceu? Não tem um histórico prévio? Eu torci faz 10 anos, mas corri, pulei, fiz atividades diversas e nunca tive problema. Pode ser que ele tenha mantido uma instabilidade ligamentar prévia, mas que os tecidos musculares estavam suprindo a necessidade dinâmica de estabilização e após uma perda de massa muscular, por qualquer motivo que seja, isso manifestou a instabilidade maior, gerando assim um possível entorse, tá? A análise de movimentos associada ao mecanismo de entorse também é de extrema importância ser observado. Questione e peça para que o indivíduo te demonstre com a perna contrária, qual ele torceu, com a mão, mostra no modelo anatômico, a forma que você encontrar. Porque é importante para você descrever quais são as estruturas que estão alteradas. Lembrem-se que no entorse, todo o tornozelo, no estado agudo, vai estar edemaciado. Todo o tornozelo vai estar inchado. Então, qual é a estrutura que vai se manifestar em maior quantidade de lesão ou não? Muitas vezes o eczema está ao redor de todo o tornozelo. E em estados de cronificação, às vezes o indivíduo não lembra. E dar um nome não conhecido não favorece. Peça para que ele reproduza esse estado de entorse. Bom, as recomendações da diretriz prática clínica do Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, ou chamado JOSPT, né? Aquele que eu já passei vários artigos ou indicações de leitura para vocês, é para que os fisioterapeutas utilizem os achados clínicos. Quais são os achados clínicos que vocês devem utilizar durante uma avaliação de entorse? Frouxidão ligamentar, presença de hematoma ou eczema,
o edema localizado, a amplitude de movimento que o indivíduo mantém, um lado em comparação com o outro, o grau de força muscular, que deve ser medido pela Medical Research Council de 0 a 5, né, em estados agudos, ou um RM máxima em estados de maior cronificação, e a capacidade de realização dos testes funcionais. Testes funcionais como marcha, teste de Romberg, o Y-Balance Test e outros testes como Time Up and Go, que eu passei para vocês em aula de práticas. Os exames radiográficos são feitos como fator de excludente, ou tomografia, ressonância magnética. A avaliação do entorse ela é uma avaliação clínica. Exames de diagnóstico por imagem são feitos para excluir outras possibilidades, pois sabe-se que às vezes em alguns quadros de entorse mais severo podemos ter microfissuras ou fraturas, alterações da cartilagem articular e ou rupturas ligamentar, como está representado aqui num quadro de entorse de tornozelo e aqui, como vocês podem ver, um quadro de entorse de tornozelo com presença de lesão do ligamento cruzado anterior. Essa tabela, adaptada de Hamilton, concordo que a data de publicação é um pouco antiga, ela mostra a subdivisão pela classificação das entorses de tornozelo em leve, moderada e grave. Esse tipo de classificação pode ser adotada para outras estruturas articulares, sendo leve, estiramento, com dor e edema discretos, quase nenhuma perda funcional e nenhum aumento na instabilidade, ou seja, em testes funcionais de Romberg ou Romberg sensibilizado, que são testes de equilíbrio, o indivíduo permaneceria muito provavelmente sem nenhuma alteração. Conforme existe um aumento da graduação em moderada e grave, esse quadro vai se alterando. Eu peço que vocês leiam essa tabela com grande amorzinho e carinho, observando que essa graduação é necessária para que vocês descrevam durante a sua avaliação o estado que o seu paciente pode se apresentar. Bom, uma entorse de tornozelo, ela segue, assim como todas as outras lesões que nós já discutimos previamente, uma forma de tratamento muito parecida. Em estados agudos, ou seja, imediatamente após uma entorse, é indicado até 3 dias a utilização do protocolo Price. Porém, a imobilização ela é parcial. Não se recomenda imobilização total quando não há ruptura ligamentar e ou quando não há fraturas associadas. Lembrando que o indivíduo pode ter uma carga de peso sobre a estrutura, mas é interessante que até 3 dias ele realize uma compressão, elevação e a crioterapia mais de uma vez ao dia para diminuir a probabilidade de lesão por hipóxia secundária e também para controlar, para controlar o processo inflamatório agudo. Após a sua cronificação, a maior indicação é para recursos eletrotermofototerapêuticos que estimulem o metabolismo celular e associado a isso o exercício terapêutico. E aí a gente tem algumas ressalvas para pensar. Se como fatores intrínsecos a perda da amplitude de movimento ou sua redução faz com que eu tenha maior probabilidade de entorses secundários, essa é uma forma que vocês podem estimular bastante em estados maior quando cronificado, a partir de 3 a 5 dias após o entorse, para o aumento da amplitude de movimento articular. Lógico que de forma progressiva, né? Um estímulo ativo assistido, um estímulo de mobilidade ativa, depois com carga unipodal em ambientes de instabilidade articular, com essa evolução progressiva. Não vai botar o indivíduo de pé numa base instável após 3 dias. Muito provavelmente ele não vai conseguir suportar e você tem um risco grande aí, não é? As técnicas de terapia manual para quadros de entorse de tornozelo ou de outras estruturas articulares após os seus 3, 5 dias para manutenção da amplitude de movimento ativa normal serve como
extrema indicação. A JOSPT coloca nos seus guidelines que a terapia manipulativa nesses quadros ela é extremamente benéfica, não devendo ser utilizada constantemente para a redução de quadros dolorosos, porque ela cria um efeito nocebo. Você fica utilizando terapia manual, osteopatia, quiropraxia para alívio de sintomas dolorosos constantes, muito provavelmente o seu paciente não vai ter a evolução necessária e você vai precisar utilizar outras formas para alívio de sintomas. O tratamento cirúrgico pode ser necessário dependendo da graduação do entorse. Em graus severos, quando você tem rupturas ligamentares massivas, então pensa no tornozelo, o fíbulo calcâneo, o talo fibular anterior e superior, quando você tem, essas lesões dos tecidos em grande quantidade que geram uma instabilidade crônica para esse tornozelo, se faz necessário uma rafia ligamentar. E aí é uma forma cirúrgica que o médico tem para trabalhar ou para devolver a estabilidade estática para essa articulação, porque nós tivemos rupturas massivas. Não é muito comum, tá? Normalmente esse tipo de cirurgia vem quando você tem luxações ou fraturas, sendo o tratamento conservador o tratamento de principal opção inicial. O tratamento conservador é fisioterapia. Se sabemos que a entorse é um movimento violento com estiramento e até ruptura de ligamentos de uma articulação, nós podemos descrever a luxação como a perda do contato articular entre as superfícies articulares, ou seja, entre os ossos que compõem essa articulação. Pode ser de natureza traumática, congênita ou até patológica. Natureza traumática quando vem associada a uma descrição de trauma. A congênita quando a criança nasce, pé torto congênito, displasia congênita de quadril, por exemplo. E a patológica quando associado a lesões prévias, Tanto rupturas ligamentares prévias, após entorses ou outras patologias do sistema músculo-esquelético, principalmente as patologias que envolvem o colágeno, como a hipermobilidade benigna, síndrome de Ehlers-Danlos, entre outras. Durante uma luxação, o atendimento deve ser imediato para controle de danos e não é um atendimento fisioterapêutico. Por ser um trauma ortopédico, impreterivelmente o indivíduo deve ser levado à unidade de pronto atendimento. Se vocês observarem nas figuras, nós temos uma grande quantidade de perda de congruência articular e são locais, como por exemplo o cotovelo, o ombro, em que nós temos, além de estruturas músculo-esqueléticas, estruturas vasculares, veias e artérias importantíssimas e tecido neural. Vocês aprenderam, por exemplo, no cotovelo a palpar o nervo ulnar e o nervo radial. Lesões nesse tecido neural vai causar perda de força e sensibilidade em estruturas mais distais. Existem duas descrições de luxação. A luxação completa, que ocorre quando os segmentos ósseos que constituem essa articulação ficam completamente separados, e a luxação incompleta ou subluxação, quando essas superfícies articulares passam a ser parcialmente separadas, mas ainda fica uma parte de cada superfície em contato. Na verdade, essa descrição é pouco utilizada, mantida aqui na aula, porque vocês vão encontrar nos livros textos que vocês forem ler, em alguns artigos um pouco mais antigos. Hoje, classifica-se a luxação como luxação ou entorse, não é? Porque vocês observam que na luxação incompleta é muito característico de uma descrição de entorse articular. Você tem as superfícies ósseas conectadas e lesões dos componentes periarticulares. Assim como no entorse, na luxação, nós temos como principal sintoma a dor, mesmo quando imobilizado e em repouso existe uma dor importante e significativa. No entorse, em estados agudos, isso vai acontecer também, mas não tão importante quanto na luxação.
uma deformação da estrutura articular, vocês observam na figura acima, a patela totalmente luxada, ou seja, totalmente fora do local, bem lateralizada. Existe uma incapacidade de movimentação, um bloqueio articular, porque nós não vamos ter as duas extremidades articulares se articulando. Em estados agudos, o edema e equimose, da mesma forma que ocorre no entorse, um edema porque você vai ter um inchaço muito grande em resposta à inflamação aguda e a equimose pela lesão de pequenos vasos sanguíneos ou até de vasos sanguíneos de maior calibre localizada. A dor só melhora quando a articulação é colocada no lugar. Muitas vezes mantém-se uma dor residual, mas com uma intensidade, se você pensar na escala visual ou a EVA, menor do que durante a instabilidade e pode ocorrer uma piora do quadro se houver lesão vascular e ou lesão neural. Assim como na luxação, todos os tecidos periarticulares passam a estar envolvidos. Então, se vocês observarem na figura do joelho representada aqui, observem, né? Os nervos, por exemplo, que fazem parte da estrutura mais distal do plexo articular, do plexo neural, nós vamos ter nervo tibial, nervo fibular, que passam aí por baixo, as cartilagens articulares, LCA, LCP, colateral lateral, colateral medial deste joelho totalmente lesada, e muitas vezes, após luxações muito bruscas, podemos ter lesão de tecido ósseo, microfraturas, trincaduras e ou a exposição do osso subcondral, que, como a gente viu, quando exposto e lesado, ele responde com deformação da congruência articular. As fraturas estão muito associadas aos processos de luxação. Imagina que para uma articulação perder a sua congruência articular, este trauma tem que envolver uma velocidade significativa, ou seja, tem que ter uma velocidade grande e muitas vezes uma carga impressa sobre esse tecido articular exagerada. Normalmente, nós vamos ter fraturas que geralmente são causadas por forte traumatismo, como queda, acidente automobilístico, e que podem ou não estar associadas à luxação da articulação. A figura representa uma luxação de cotovelo, em que você tem uma fratura anterior, observa aqui, ó, uma fratura anterior da região da glenoide, da região ulnar mais proximal. Embora a luxação possa ocorrer em qualquer articulação, as regiões mais afetadas são tornozelos, os dedos tanto dos pés quanto das mãos, joelhos, ombros e punhos, sendo ombro e tornozelos de maior predominância. Uma consequência da luxação que pode haver danos de tecido muscular, ligamentar, tendinosos, que são tratados na fisioterapia, posteriormente ao atendimento de emergência. Lembrando que luxou, não vai tentar colocar no lugar, imobiliza e leva para uma unidade de pronto atendimento. A maioria das luxações de ombro, elas são decorrentes de eventos traumáticos. A gente observa uma incidência muito grande do caso na população em geral, assim como no tornozelo. As luxações podem ser unidirecionais ou polidirecionais. As unidirecionais, normalmente as luxações anteriores, elas têm maior prevalência, seguidas da luxação posterior, tá? Algumas lesões, como a gente falou de tecido ósseo ou outros tecidos periarticulares, como a lesão de Mancart, é mais comum na luxação anterior, e o mecanismo que envolve uma luxação de ombro, normalmente, é a abdução, flexão e a rotação lateral, que é a que a gente muitas vezes vê durante arremessos, né, de bolas, arremessos de outras coisas que o indivíduo vai arremessar ou jogar para frente. No ombro, né, os mecanismos mais conhecidos como fatores de risco para instabilidade, além do trauma, nós vamos ter a fraqueza da musculatura estabilizadora dessa articulação, ou seja, os estabilizadores dinâmicos, conhecidos muitas vezes como manguito rotador. Superespinhal, infraespinhal, redondo menor e infraescapular.
E a hipermobilidade articular excessiva. Luxações prévias, entorses ou lesões prévias de ombro também podem entrar nessa classificação, igual a gente discutiu anteriormente em entorses, tá? Devido à falta de um consenso para a definição do diagnóstico dessa instabilidade, normalmente as condições elas podem estar muito mais relacionadas a casos de trauma do que lesões prévias, mas é sempre importante vocês questionarem o seu paciente quando vocês forem atender frente à presença desse tipo de quadro e ou outras lesões. Os sintomas podem progredir desde episódio de instabilidade, apenas com grandes esforços, até o desenvolvimento de subluxações e ou instabilidade crônica. A principal é a luxação anterior, como a gente discutiu, mas a posterior ficando em segundo lugar no quadro do ombro. Para tornozelos, o principal quadro de luxação está associado, por exemplo, à lesão de inversão e flexão plantar, em que o tornozelo é projetado anterior e lateralmente, tá? Mas todas as articulações podem sofrer quadros de luxação. No joelho, muito associado à desaceleração, em que a tíbia é projetada para a frente, e a rotação do corpo sobre o eixo corporal, gerando também lesões ligamentares, ou, se vocês já associaram, o mesmo mecanismo de lesão do LCA. Quando nós temos lesões repetitivas ou lesões de tecidos ligamentares em grande quantidade, a luxação ela evolui para o que nós chamamos de instabilidade multidirecional. Essa instabilidade, essa instabilidade passa a ser caracterizada por subluxação ou luxação involuntária. Esse é um diagnóstico clínico em que observa-se a história do indivíduo, os exames físicos, ou seja, o exame do contorno articular, força, amplitude de movimento, os testes específicos, testes como teste de apreensão, teste de recolocação, o teste de jerk, né, que são testes que vocês aprenderam, por exemplo, lá na aula de métodos e técnicas de avaliação. O tratamento inicia-se como padrão ouro com tratamento conservador após uma luxação, né, com grande estímulo dos estabilizadores dinâmicos, treino sensório-motor, ganho de amplitude de movimento ativa para esses indivíduos. E, em caso de falha do tratamento conservador, o cirurgião, o médico ortopedista, pode optar por um tratamento cirúrgico local para que o paciente não tenha esse quadro de instabilidade multidirecional. Mas entendam que após uma luxação, caso não haja lesão neural ou vascular, a primeira opção é a realização do tratamento conservador. Em casos de lesão neural ou lesão articular, obviamente, a opção passa a ser o tratamento cirúrgico, até porque o tratamento cirúrgico vai restabelecer vascularização e a neurorrafia, se necessário, e já que abriu, muitas vezes o cirurgião ortopédico faz a opção da cerclagem dessa articulação quando tem fraturas e ou outras alterações. O entorse e a luxação seguem sempre o que nós discutimos na primeira aula dessa disciplina sobre a fase das lesões. Em estados de lesão aguda, utiliza-se o protocolo Price ou Policy como forma de tratar, lembrando que o repouso é seletivo se não houver fratura associada. Mas eu tive a lesão de bancar. Eu quebrei só um pedacinho do malelo. É repouso e imobilização total. Não tem fratura? O repouso ele é seletivo, estimulando o ganho da amplitude de movimento ativa. A crioterapia e a compressão também de extrema importância, podendo utilizar-se outros recursos eletrotermofototerapêuticos para melhora desse quadro. A eletroanalgesia é muito bem-vinda na primeira fase ou na fase inflamatória aguda, não é? Assim como algumas técnicas de terapia manipulativa, como a drenagem linfática manual. Observa-se também bastante a indicação de suporte externo e ou a indicação de uma órtese, podendo ser tanto a tipóia, né, comumente, como é a mais utilizada, ou o suporte de ombro em neoprene.
Kinesiotaping pode ser utilizada para alívio de sintomas, lembrando que a kinesiotaping não substitui a órtese, ela não tem a capacidade de manter a congruência articular. Portanto, em estados de lesões massivas, de luxação de ombro, cotovelo, tornozelo, é necessária a indicação da RoboFoot ou da tipóia para manter a estrutura ou o membro totalmente aderido a essa região. Conforme a cronificação do quadro, já vai se gerenciar os sintomas, quando mantidos, o quadro de dor e edema, podendo ser realizada utilização de carga controlada ou carga parcial e até a manutenção da utilização ou desmame de suporte externo, que seriam as RoboFoots, os tipóias de ombro, entre outras. A carga progressiva tanto pode ser com a utilização de exercícios ativos assistidos, como a utilização de exercícios em cadeia cinética fechada, ou seja, colocar, no caso do tornozelo, o indivíduo de pé, em casos de membros superiores, né, exercícios de mão contra a parede. As mobilizações articulares, ela deve incluir nos procedimentos de terapia manual para ganho de amplitude de movimento, desde que não gerem um quadro de dor, ou seja, uma EVA maior que 3. Lembra a EVA? De 0 a 10, não é? 0, o 0 de dor, de 10 a maior dor já sentida pelo indivíduo. Um grau 3, um incômodo, um leve dolorimento podem ocorrer durante a manutenção, mas não pode ser uma dor exagerada. Então, tem que se realizar essas técnicas de manipulações de forma progressiva e mais lenta. Fortalecimento muscular e alongamento muscular, né? Sempre importantes, lembrando que a resistência deve ser estimulada, assim como a força. Então, você vai estimular tanto a força muscular das fibras musculares A ou B, para ganho, né, de capacidade de resistência e para que o indivíduo suporte movimentos de estiramentos e ou pisar em falso. Enfim, você tem que ganhar uma força muscular respectiva para que o indivíduo volte a andar, saltar, subir e descer degraus. A terceira fase ela é caracterizada como retorno ao esporte ou atividades de vida diária. Nessa fase, o gerenciamento desse déficit sensitivo ou controle sensório-motor é extremamente importante. Então, aqui utiliza-se muito base instáveis, atividades unipodais, atividades de salto, aceleração, desaceleração. Existem diversos recursos que vocês aprenderam em cinesioterapia e outros que ainda vão aparecer. Lembrando que essas fases não precisam responder a um tempo cronológico. Toda a sua avaliação ela deve ser refeita constantemente. Você sempre vai observar o ganho de amplitude de movimento, a força muscular a cada sessão e os testes dinâmicos ou os testes funcionais, eles podem ser aplicados a cada 4, 5 semanas, 6 semanas, para observar a evolução do quadro do seu paciente. Bom, mantendo ainda sobre o trauma, entramos agora nas fraturas ou na descrição do reparo da consolidação óssea e das fraturas em si. Observe-se que o osso ele é um tecido vivo extremamente complexo de caráter dinâmico. Ele é formado por um conjunto de tecidos distintos e especializados que contribuem para a formação ou o formato que a gente observa. A estrutura óssea tem uma arquitetura e propriedade mecânica variada, assim como a sua composição. A resistência e rigidez eles dependem da composição como das propriedades estruturais desse tecido ósseo. A forma especializada de tecido conjuntivo, que gera o tecido ósseo, tem como principal característica a mineralização, né? Bem como a de sua matriz óssea, que são fibras colágenas de caráter proteoglicano, que dão a função e forma aos tecidos ósseos.
Quando se faz um estudo de microscopia, observa-se que a estrutura óssea ela é formada pela substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. Na substância óssea compacta, existem lamínulas de tecido que encontram-se fortemente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja espaço livre entre elas, gerando assim uma característica mais densa, rígida, extremamente endurecida. Já na substância óssea, chamada esponjosa, essas lamínulas ósseas elas são mais irregulares, tanto na sua forma como no seu tamanho. Elas se arranjam de forma a deixar entre si espaços ou lacunas que se comunicam umas entre as outras e a semelhança do canal medular, que contém a medula óssea, favorecem a descrição de osso esponjoso por apresentarem as chamadas trabéculas ósseas. Aqui nessa figura mostra bastante o formato do osso, com a descrição do que é um osso compacto e esponjoso, né? Vocês têm isso aí bem fácil para analisar. Os artigos que eu disponibilizei para vocês também têm a descrição completa, inclusive essa figura contida nele, no artigo da Nature. Eu peço que vocês leiam esse artigo, lembrando que é de extrema importância para o conhecimento posterior na vida de vocês. O sistema esquelético ele é dividido em esqueleto axial, que compreende crânio, coluna vertebral, costela, externo, e o esqueleto apendicular, que é subdividido dos ossos do cíngulo ou cintura escapular e pélvica e todos os ossos que compreendem, né, o membro superior e o membro inferior. Na composição do esqueleto ósseo, existem 4 tipos de ossos que são caracterizados como longos, curtos, planos e irregulares. O sistema ósseo, ele constitui a maioria das estruturas do sistema esquelético e o esqueleto apresenta aproximadamente uns 20% do peso total corporal. Então, dizer que nós não engordamos e que temos ossos grandes, lembrem-se que você está falando apenas de 20% da sua estrutura corporal em média, né? O resto é bacon mesmo. Esse sistema desempenha diversas funções, como a sustentação, sítio de fixação para tecidos tendinosos, lembrando que tendão é o que liga o músculo no osso e ligamento é o que liga um osso no outro. A fixação para algumas estruturas, né? E ele colabora no sistema de alavancas, porque se você tem contração muscular, isso gera uma atração que vai gerar movimento articular. E esse movimento só se dá porque o osso é rígido, colaborando como uma alavanca. No esqueleto axial, ele também faz proteção e armazenamento de órgãos internos e extremamente importantes para a vida, como coração e pulmão, e ele armazena cálcio e minerais que são utilizados na contração muscular, bem como a medula óssea faz parte do sistema hematopoético. E dentro da medula óssea que nós temos a formação das células sanguíneas, né? Ele se origina no mesoderma embrionário, é um tecido ricamente vascularizado e tem como principal função essas que eu descrevi previamente, sendo uma das principais funções o depósito de cálcio e, no caso, em formato de fosfato de cálcio. O osso em si, ele é uma estrutura dinâmica, ele apresenta movimentação constante com entrada e saída de minerais. A sua composição tem uma matriz de sais inorgânicos e colágeno, que é encontrado em todo o tecido conjuntivo que forma essa estrutura. Os minerais de cálcio e fosfato, aliados ao colágeno, constituem cerca de mais de 50% do tecido ósseo. E a água, ou constituinte hídrico, constitui em média 25%, 30%. Né? Nós temos diversas células ósseas que compõem essa estrutura ou esse tecido do sistema músculo-esquelético. Aqui nessa revisão não vou entrar, né, nos detalhes de todas as células ósseas, porque dei grande ênfase na aula presencial que vocês tiveram,
Mas observem que os osteoblastos, eles são envoltos por substância fundamental secretada e ficam confinados em espaços estreitos que são posicionados entre as lamelas ósseas. Essas células, os osteoblastos, em confinamento, eles passam a chamar osteócitos. E são células estas, os osteócitos, que ficam mais rígidas, com grande concentração de íons e que geram ou passam a formar a estrutura compacta mais rígida. Os osteoblastos, eles produzem matriz orgânica ou em grande quantidade do colágeno tipo 1, e os osteoclastos são células multinucleadas que possuem movimento, são comparados com macrófago e que degradam tecido ósseo, pois este é um tecido vivo e que está em constante formação e deformação. Os ossos são constituídos, principalmente os ossos longos, por estruturas muito conhecidas, como a diáfise, que seria toda a região intermediária do osso, as metáfises proximais e distais, áreas essas de grande importância, porque são nas metáfises que nós temos os sítios de crescimento ósseo, tá? O seu canal medular e as regiões de articulação, que são as áreas que se articulam entre um osso sobre o outro. Todos os ossos, eles apresentam uma camada ou uma membrana que envolve esse tecido ósseo chamado de periósteos. Eles são atravessados também por vasos sanguíneos onde partem do periósteo interno e das superfícies endósteas internas que facilitam a oxigenação e nutrição desse tecido. A classificação de tecido ósseo, assim como vocês viram em anatomia, segue o mesmo padrão, sendo subdivididos em ossos longos, curtos, laminares ou planos, sesamoides, pneumáticos, alongados e irregulares. Essa tabela que vocês têm, ela oferece essa descrição de cada um dos tipos ósseos. Mas lembrando que isso já foi visto em anatomia e fica aqui apenas para que vocês relembrem dessas classificações de seu tecido ósseo e da sua característica específica. Fratura é descrita como uma lesão traumática cuja carga de alta magnitude imposta ao osso, ela acontece por meio das forças de tensão, forças de cisalhamento, forças de compressão, curvamento e torção, que podem atuar juntas ou separadas. Se você observar ou realizar uma análise mecânica de uma fratura, ela representa a perda da capacidade óssea ou perda da continuidade óssea de transmitir dentro da normalidade a carga durante o movimento, decorrente de uma perda de integridade. É como se uma peça única óssea ela sofresse uma ruptura, portanto ela é incapaz de realizar a sua performance, como capacidade de estrutura, sistema de alavancas e ou de atividades como produção de matriz orgânica, inorgânica, entre outras que foram citadas anteriormente. Descrevendo assim, de uma forma mais corriqueira, a fratura ela pode ocorrer após uma falha de resistência da capacidade do tecido ósseo. Se vocês observarem esse gráfico ao lado, a gente observa que o tecido ósseo ele também tem uma capacidade elástica. Diferente do tecido tendinoso e ligamentar, ele não suporta cargas elásticas tão grandes, Quando você ultrapassa a capacidade elástica dessa estrutura, ele sofre uma deformação plástica e que muitas vezes esta deformação plástica faz com que haja a fratura ou a ruptura do tecido. Se entramos na descrição de trauma, os traumatismos que causam sobre os ossos com forças superiores à sua capacidade elástica são as causas mais frequentes de fratura. Normalmente ocorridos após quedas, pancadas ou contusões diretas, acidentes de trânsito em que você tem alta velocidade associado, mas também existem fraturas por impactos mínimos e ou até fraturas espontâneas.
sendo fraturas espontâneas as chamadas fraturas patológicas, as quais se devem a um anormal enfraquecimento do osso devido a uma osteoporose, tumores ósseos, entre outras alterações. Quando o osso é quebrado, todas as estruturas ao redor dele também são afetadas, resultando em um edema de tecido mole, hemorragia interna ao tecido muscular das articulações. Pode ocorrer associado a luxações articulares, lesões ligamentares e tendinosas, lesões de tecidos nervosos, lesões de vasos sanguíneos de maior calibre, tendo como principal queixa a dor, incapacidade de mobilidade do membro, uma deformidade aparente, você vai ver uma área, né, de deformidade, ou chamada uma área de gap, muitas vezes pode aparecer, e que pode variar segundo a localização, o local da fratura. O osso, quando sujeito a tensões repetitivas, ele pode fraturar, como as chamadas fraturas por estresse, decorrendo na magnitude da incapacidade de reparo tecidual que esse tecido vai ter. A força de um osso está diretamente relacionada à sua densidade mineral, ou seja, a matriz mineral óssea rígida, dura, que é reduzida nesses quadros de fraturas patológicas que eu descrevi agora, né? A osteoporose é uma das lesões que mais desencadeia as fraturas patológicas. Lembrando que a perda da mineralização, que é a osteoporose, pode ocasionar por fatores hormonais, ocasionadas pela idade, ocasionadas pelo desuso e ou associados a tumores, né, a presença de sarcomas, miosarcomas, osteosarcomas, que causam essa perda e essa desmineralização de tecido ósseo. As fraturas, elas são classificadas como fechadas ou expostas, fechadas ou abertas. Na fratura fechada, pode existir um pouco ou nenhum movimento e até não ocorrer um deslocamento de tecidos ósseos quebrados. E aí, você já consegue referenciar ou repensar no que nós falamos de luxação e entorse, em que quando não há essa presença de gap, o gap é um degrau, né, numa área que não deveria existir. Quando não tem essa presença de gap, o porquê da necessidade de quadros de luxação, grau 2 ou grau 3, entorses, grau 2 ou grau 3 ou até quadros de luxação, a necessidade de se realizar um exame de diagnóstico por imagem, neste caso raio-x, para observar se realmente não houve fraturas associadas. A fratura exposta, existe um deslocamento da extremidade fraturada, com o osso muitas vezes penetrando, lesionando, rasgando os tecidos ao redor. E pensa que ele vai rasgar tecido muscular, cápsulas articulares, enfim, tudo que estiver próximo dele. Os dois tipos de fraturas, elas podem ser graves se não forem tratadas de forma adequada. E os sinais e sintomas muitas vezes estão associados a deformidade, uma sensibilidade importante local, um edema e dor, a presença de eczema, muitas vezes vai ficar bem roxo no local, principalmente se houver a necessidade ou tentativa de mover essa estrutura. Uma curiosidade é que na fratura exposta, se existe uma comunicação do meio externo com o meio interno, onde o tecido ósseo estava, e lesões de partes moles, pode haver um quadro um pouco mais preocupante do que nas fraturas fechadas, né? Uma vez que a barreira protetora da pele ela é quebrada, o potencial de contaminação do tecido ósseo ele é muito mais alto. Isso caracteriza-se como uma emergência ortopédica grave e o tratamento normalmente de fraturas expostas se dá por cirurgias ou as chamadas tratamento incruento. Ambos podem ser graves, mas lembrem-se que uma fratura exposta associada à penetração de sujidade ela é um pouco mais preocupante. Pensar em fratura exposta, não fica pensando só nessa fotinha que vocês estão vendo aqui ao lado, né?
não é só o fêmur, não é só a tíbia, o húmero, rádio e una que sofrem fraturas expostas. As fraturas de anel pélvico com comunicação interna também são consideradas como fraturas expostas. Imagina uma fratura de ilho, isco e pubis, em que você tem perfuração de canal de víscera, né, intestinal, ou penetração e perfuração da bexiga. Isso é considerado como uma fratura exposta, assim como a perfuração, em casos de fratura de ilho, isco e pubis, do canal vaginal, gerando, no caso da mulher, né, gerando uma complicação muito grande. E aí uma curiosidade, as lesões internas, né, fraturas internas e que rompem órgãos ou vísceras são considerados como um trauma muito grande e é um paciente classificado como paciente crítico, porque além da lesão óssea você vai ter lesão de estruturas físicas e corpóreas. As fraturas também são classificadas como completa ou incompleta, aqui ao lado a figura demonstrando o que são as completas e incompletas, e segundo a linha de fratura, classificadas como transversa, oblíqua, espiral, cominutiva ou múltipla segmentária. Essa foto exemplifica um pouco mais o que é uma fratura transversa, longitudinal, né? Uma fratura oblíqua, que pode ser exposta ou não, uma fratura com desvio de fragmentos, uma fratura em espiral, em que eu tenho rotação para um lado e rotação para o outro das duas áreas fraturadas, uma fratura simples, que não é completa, e a cominutiva, quando eu tenho pedaços ou grandes quantidades, né, mais de duas partes fraturadas do mesmo osso. As fraturas também são classificadas conforme os segmentos ósseos, impactação, avulsão, depressão ou afundamento, principalmente nos ossos do esqueleto axial e conforme a sua estabilidade, estável ou instável e estabilidade intermediária. A classificação conforme a estabilidade é uma classificação determinante para o tipo de tratamento. Lembrando que um dos tratamentos que o tratamento para a fratura é a imobilização. Imobilização essa que pode ser feita por talas gessadas e órteses, assim como o Robofoot, ou uma imobilização de caráter incruento, por placas, pinos, parafusos, hastes intramedulares ou o fixador externo. Existem algumas classificações especiais sobre fraturas, tá? Sendo aqui essa tabela que eu disponibilizei para vocês observarem os principais tipos de descrições, né? Você tem luxação, você tem, por exemplo, fratura em galho verde, fratura em toros, Monteggia, Smith, Colles, Galeazzi. Eu peço que vocês leiam, né, com muito afinco essa tabela, observem ela e procurem nos livros textos a descrição de uma forma um pouco mais criteriosa desse tipo de descrição ou desse tipo de classificação. Acredito que os sinais e sintomas de uma fratura não é desconhecido de cada um de vocês. A dor é o principal sinal e sintoma. Ela é local, não é focada em um ponto, mas sobre toda a estrutura óssea que sofreu a fratura. Existe muitas vezes uma deformidade, principalmente em fraturas completas e deslocadas, e pode ter um encurtamento do membro ou o sinal de gap, que é uma angulação nessa estrutura. A sensibilidade ao dor, ao toque ou a tentativa de mobilizar. Existem quadros que o indivíduo pode manifestar com crepitação no meio da área da diáfise óssea. Um edema rápido e imediato, presença de hematomas, porque como a gente viu, existem lesões periarticulares, principalmente de vasos sanguíneos, capilares ou vasos sanguíneos de maior calibre. A coloração, porque vai iniciar um processo inflamatório agudo, então desde uma vermelhidão local até uma alteração de coloração, né, mais esbranquiçada, quando existem lesões de capilares sanguíneos maiores. Uma impotência funcional, imediatamente vai limitar a mobilidade da estrutura. Podem existir presenças de fragmentos ósseos, se forem fraturas expostas. E
Como sinal inflamatório, dor, calor, rubor e edema, você vai ter um aumento da temperatura da pele muito importante e imediata após a fratura. Esses sinais, por exemplo, inflamatórios, como dor, calor e edema, eles são muito manifestados em estruturas ósseas, tanto do esqueleto apendicular como de regiões mais distais. Algumas vezes, como por exemplo, fratura de região coxígea, a fratura de base craniana, fratura de C1 e C2, esses sinais não ficam manifestados. Existem outros sinais que são observados, tá? Mas lembrem-se que qualquer tipo de fratura ou suspeita de, o atendimento é médico e o indivíduo vai precisar, além da avaliação clínica, passar por outros tipos de avaliação, como de diagnóstico por imagem. Os principais achados de fratura durante o diagnóstico por imagem se dão, em primeiro lugar, pelo estudo radiológico, que é o raio-x, que permite a confirmação de um tipo de fratura. Quando não diagnosticado, o médico pode lançar mão da tomografia computadorizada e ou a ressonância nuclear magnética. Lembrando que tomografia e ressonância são exames com um valor ou um preço muito exacerbado e que demoram um tempo maior para serem realizados durante o raio-x. Via de regra, existe suspeita de fratura, faz-se o exame clínico. Quando em casos graves, realiza-se o ATLS, que é uma avaliação e uma intervenção durante o trauma, né, que é a recuperação de vias aéreas, se o indivíduo tiver a necessidade, e após isso, existe a necessidade de confirmar foco e local de fratura. Nos exames de tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética, diferente do raio-x, quando existem lesões de vasos sanguíneos de maior calibre, o exame ele pode ficar borrado e não muito bem visível, né? Lembrando que essas são exames que conseguem, inclusive, avaliar algumas estruturas periarticular. Na ressonância específica, o extravasamento sanguíneo próximo do foco de fratura limita muito a avaliação do médico ou do fisioterapeuta. Portanto, sendo o exame de raio-x, que é mais barato, mais fácil de ser realizado, a primeira opção. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês três tipos de exame. Você observa ressonância nuclear magnética para uma fratura de colo de fêmur, e aí você consegue observar estrutura epitelial, gordura, né? A seta mostra o foco de fratura, mas olha ao redor, né? Todas as outras estruturas que a gente consegue evidenciar. Uma fratura de primeiro metacarpo, que é realizada ali, tabuleado ainda por um círculo vermelho, que é uma fratura de mão feita por raio-x, e a tomografia computadorizada, em que mostra, olha aqui, ó, uma fratura completa de calcânio. Essa é uma fratura em que não há separação das estruturas. Essa é uma fratura em que você observa aí uma instabilidade e um desvio da fratura, sendo essa fratura de colo de fêmur uma fratura que também não está desviada, mas uma fratura completa.